Olá, eu sou o professor Daniel Escotar, especialista em solos e adubação. Hoje nós vamos dar início à nossa série sobre cálculo e recomendação de adubação. Você vai aprender nessa série como que deve ser feito os cálculos de adubação de forma correta, os critérios que devem ser levados em consideração, análise de solo, entre outros fatores. E essa é a nossa primeira aula da série. Então, fica com a gente. Antes, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o SEPRAC, o principal curso em interpretação de análise de solo e recomendação de adubação, calagem e gessagem do Brasil, aqui embaixo tem as informações. É uma plataforma 100% online. Tudo bem? Vamos lá. Você quer dar início, então, à sua recomendação de adubação ou você quer fazer mesmo a adubação em sua propriedade? O que deve ser levado em consideração? Para poder fazer uma recomendação de adubação, para iniciar uma adubação, tem 3 fatores que são muito importantes e eles não podem, em hipótese alguma, ser deixados de lado. Tá ok? Não é tão simples como chegar em uma loja e pedir lá uma recomendação simples, né? Sem levar em consideração todos os fatores que envolvem a fertilidade do solo. Então, tem 3 passos que são importantes. Primeiro de tudo, o que eu devo levar em consideração? Primeiro, o solo. O solo é o fator mais importante na hora de fazer a sua recomendação de adubação. Tudo bem? Dentro do solo, o que eu preciso saber? A primeira coisa é pedir uma análise de solo. E essa análise de solo não precisa ser mais uma análise física e química. Tá ok? A análise física nós vamos precisar somente lá na gessagem. Se você não lembra como funciona, aqui no nosso canal nós temos lá uma série falando sobre calagem e alguns vídeos sobre gessagem. Volta lá e dá uma entendida. Lembrando que antes de qualquer adubação, o pH deve estar corrigido, tá ok? Tem que levar em consideração o pH correto. Bom, dentro do solo, o que eu preciso? Então, aqui, análise. Tudo bem? A análise ela é muito importante. Pedir uma análise química do solo no momento de fazer a sua recomendação, o seu projeto de adubação, a análise química ela é muito importante. Porque dentro da análise que você vai ver todos os fatores e como que está funcionando a fertilidade do solo. Tá ok? E além dessa análise, é muito importante também que você peça análises anteriores. Sem uma análise química do solo, fica muito difícil de se fazer uma recomendação correta de adubação. Então você deve pedir também a análise química do momento em que você vai fazer o projeto de recomendação de adubação, assim como as análises anteriores que o proprietário tiver. Infelizmente alguns não guardam, tá? Não levam em consideração, mas é muito importante pegar dos anos anteriores. Por que é importante? Veja bem, o histórico daquele solo, ele é muito importante na hora de a gente fazer a recomendação. Vou pegar um exemplo simples aqui. Imagine que você pegou uma análise química desse ano e lá está falando que o pH está em 5,6. Você imagine que o pH que a cultura precisa é 6,2, um exemplo. Você diz que esse solo está ácido? Bom, se você pegar uma análise química do ano anterior e ele estiver 5,3 e esse ano 5,8, nós vamos dizer que esse solo está em uma crescente. O pH está subindo, ou seja, ele está sendo corrigido. Então, a minha recomendação, tanto de calagem quanto de adubação, deve levar em consideração que ele está subindo. Agora, imagina outro exemplo. Imagina que você pegou sua análise de solo e está 6,2, por exemplo. Agora, no ano anterior estava 6,5. Isso quer dizer que o pH do solo está baixando, ou seja, ele está ficando ácido. Então, você tem que ter uma atenção diferenciada. Tudo bem? Então, fazer um histórico daquela área é muito importante. É por isso que se você vai acompanhar um proprietário durante muito tempo, né, se você está pegando desde o início do plantio, é importante que até você vá guardando as xerox ou pegando essa análise química do solo. Bom, segundo passo, a cultura, né? Você tem aqui então, você fez toda a análise química do solo, entendeu como que está aquele solo, agora eu preciso saber a cultura. O que eu preciso saber dentro da cultura? O que nós chamamos de boletim. Cada cultura tem o seu boletim próprio e esse boletim é que vai dizer a necessidade daquela cultura, entendeu? Então é muito importante, lembrando, cada região, a mesma cultura pode ter boletins diferentes em cada região, porque a evapotranspiração dela pode ser diferente, tá? A questão do climática
no solo e na planta pode influenciar, então é importante que você busque o boletim da cultura da sua região. Infelizmente, alguns locais não têm, então você tem que pegar num local mais próximo. Dentro do boletim, para poder fazer recomendação de adubação, eu vou precisar saber das informações, da necessidade que ela tem no plantio, na formação e também na produção. Então eu vou precisar saber a necessidade que essa planta tem no plantio, na formação e na produção. Vamos pegar um exemplo. Imaginem a cultura da banana. Vou pegar aqui um boletim da nossa região. A banana, para plantio, ela vai precisar ir aproximadamente, se eu não estou muito enganado, tá? Se eu lembro aqui de cabeça, vai estar entre 75, 120 e 20. Ok? Então a necessidade que a banana precisa para plantio é de 75 kg de nitrogênio, 120 kg de fósforo e 20 kg de potássio. Essa é a necessidade que a banana precisa para plantio. Opa, então eu já tenho aqui alguns dados para eu poder levar em consideração lá na hora de fazer o cálculo. Então, esse aqui é a necessidade que ela tem. Aí os outros macro e micronutrientes, é importante também. Só vou dar exemplo dos 3, mas depois nós vamos falar um pouco sobre os macro e micro. Aí a formação, por exemplo, a formação, ela precisa aí de aproximadamente 150 de nitrogênio, aproximadamente aí de fósforo, ela não precisa mais nada, porque você já fez aqui você já tem ali o fósforo que ele foi feito no plantio, e aproximadamente 430 kg de potássio. Calma, não é tudo de uma vez. Para a formação na banana, a gente vai dividir ele aproximadamente 4 vezes. Tudo bem? A gente divide essa adubação em 4 vezes. Isso é só um exemplo, depois eu vou mostrar como que deve ser feito o cálculo. E depois aqui nós temos também para a produção, que ela vai precisar aproximadamente aí de 150 kg de nitrogênio, 160 de fósforo e 750 de potássio. Isso lá na produção, isso dividido em 3 vezes, tá vendo? Então o boletim vai te dizer, e é a partir desses dados que nós vamos fazer o cálculo. Tá ok? Então eu preciso saber o boletim técnico dessa cultura. Não é tão simples como eu chegar lá numa loja e pedir uma recomendação para banana. Não é assim. Primeiro eu preciso saber como que está a minha análise química do solo. Depois o boletim técnico dessa cultura. E depois algo que é muito importante também, os insumos. O que seriam os insumos? Os adubos que eu tenho disponível. Aí tanto disponível no mercado local quanto para o produtor. Tudo bem? Então não adianta você fazer uma recomendação utilizando insumos que não vai ter disponível na região, que não vai ter disponível, que ele vai ter que pagar caro o frete. Eu preciso colher essas informações, saber os insumos que tem ali e conversar com o produtor, ver o que ele quer utilizar. É lógico que se você é um técnico, se você é um engenheiro agrônomo, você deve ajudar, de certa forma, influenciar positivamente para que ele escolha os insumos corretos. Quais insumos que a gente tem? Bom, nós temos os formulados. Dentro dos formulados, aquele 20.0020, 20.0720, 14.0728, entre outros. Tudo bem que nós vamos falar mais para frente sobre eles. Os minerais simples, vou colocar aqui só minerais, mas todos são minerais, mas só para você entender que são os minerais simples. Ureia, superfosfato simples, cloreto de potássio, entre outros. E também os orgânicos, não pode deixar de fora os orgânicos. Por que é importante quando eu falo influenciar? Porque você deve influenciar, assim, não adianta você querer, vamos supor que isso aqui seja banana, querer colocar lá para ele poder fazer 10 anos seguidos somente com formulados. Cara, você está ficando sem matéria orgânica no solo. E a matéria orgânica no solo ela é muito importante na hora de se fazer a absorção de nutrientes, mobilidade, micro-organismo. Então tem que ser feito um balanceamento aqui para que a adubação fique de forma correta. Tudo bem? Então esses são os 3 fatores que você deve observar. Na próxima aula, então, a gente começa a entender como que os cálculos devem ser feitos. Tudo bem? Então, até a próxima!